do Senhor, abra sua Bíblia no Salmo 73. Salmo 73. Nós vamos fazer a leitura deste salmo completo. De vez em quando a leitura de textos assim completos, um pouco mais longos, pode chegar a incomodar, né, alguns corações. Mas, irmão, nós estamos numa igreja, você lembra disso, né? Então, seria legal se na igreja a gente lesse a Bíblia, né, orasse, enfim. Então, nós vamos ler a Bíblia, a gente vai recorrer à palavra de Deus aqui para a nossa meditação. E você, com muita atenção no seu coração, acompanhe a leitura do Salmo 73. Salmo de Asaf. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviassem dos meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu. Eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Palavras para nossa meditação. Feche seus olhos, curva sua fronte, faça a oração de sempre. Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra que está aberta diante dos nossos olhos. Nós te celebramos, Senhor, por esta palavra, pela liberdade que temos, e pedimos encarecidamente ao teu Espírito Santo, que o Senhor nos guie na compreensão dessa palavra, que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração para receber a tua palavra. Deixe, Senhor Deus, a nossa mente renovada com o pensamento de Cristo Jesus, a fim de que nós venhamos a compreender e aplicar em nossas vidas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, permita que o nosso coração esteja conectado contigo nessa hora. Nós busquemos, Senhor Deus, a verdade da tua palavra aplicada aos nossos dias. Usa este teu servo pecador e imperfeito, mas usa conforme o teu querer e alcança o coração do teu rebanho amado. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, antes de mais nada, esse não vai ser o tema central da mensagem, mas eu preciso dizer que eu vou abordar um pouco sobre suicídios aqui no Brasil, e esse tema é um tema bastante sensível, justamente porque
pode gerar algum gatilho que encaminhe pessoas a essa situação, a essa realidade. Então, é importante que você, irmão ou irmã, ou você que está nos assistindo hoje nessa mensagem ecoando por aí em algum tempo, pela internet, se você costuma ter esses pensamentos, esses sentimentos de morte, você precisa procurar ajuda. Precisa procurar os seus amigos, precisa procurar a sua família, precisa procurar ajuda profissional também, né? Eu quero lembrar aqui aos irmãos que há um número para o qual as pessoas podem ligar, o número 188, que é o Centro de Valorização da Vida, e lá certamente há oferta de alternativas práticas em relação ao que as pessoas que sentem todas essas coisas estão passando, tá certo? Então, irmãos, há alguns anos nós estávamos vivendo aqui um tempo atípico, que era o tempo da pandemia, e esse tempo trouxe muitas mortes consigo, né? Antigamente até era comum as famílias perderem filhos que não chegavam à idade adulta. Isso era muito comum na família, nas nossas famílias aí, provavelmente nós temos alguém, alguma história, enfim, dos mais antigos, dos mais experientes. E era comum então também a gente ver ali a perda de pessoas muito cedo. E os nossos antepassados experimentavam sempre a situação da morte bem presente. E se antes eles entravam em contato com tudo isso, hoje a gente entende que o padrão de vida é viver muito. Hoje mudou esse pensamento. O padrão que nós temos hoje é de viver bastante tempo. Nós mudamos a nossa mentalidade ao longo do tempo. Nós fomos levados a confiar, assim, sabe, excessivamente na capacidade da medicina, na capacidade da tecnologia para curar os nossos males, e isso nos trouxe aquela falsa sensação de que nós viveríamos as nossas vidas com muita segurança, sem nenhum tipo de problema. Contudo, a realidade da morte está mais próxima do que nós poderíamos imaginar, né? Para quem se lembra aí, a pandemia abriu os nossos olhos para considerar o número diário de mortes no mundo. Então, se você ainda hoje olhar para isso lá, talvez você tenha um baque se você nunca olhou, mas é proporcional, né? Nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, então considere a quantidade de morte que nós temos aí. São muitas doenças que levam as pessoas à morte, mas nós não podemos esquecer também dos dados da violência que se revelam ali de algumas formas, né? A violência doméstica, que acaba ceifando a vida principalmente de mulheres e crianças, a violência do crime organizado, que promove a morte a partir ali do tráfico e o estímulo ao consumo de drogas e outras situações também, e a violência política, que ultimamente vem estabelecendo aí guerras em que as pessoas estão morrendo por causa da postura dos seus líderes. E diga-se de passagem, esses líderes ficam bem escondidinhos ali atrás da sua mesa, cheios de segurança, né, com todo o conforto milionário que eles podem ter, e eles não vão à frente na guerra. Antigamente os reis iam, os reis lideravam as guerras, mas eles não vão lá para tomar a frente nessas guerras. Então, todo esse cenário de morte, todo esse cenário negativo, ele pode entristecer o ser humano e levá-lo a considerar tirar a sua própria vida. E nós temos, claro, outras coisas acontecendo ali no mundo, mas recentemente um estudo publicado ali pela Organização Mundial da Saúde indica que a taxa mundial de suicídios recuou 35% do ano 2000 até o ano de 2019 e se manteve estável durante a pandemia, que tinha todos os fatores ali para levarem as pessoas ao suicídio. Só que uma coisa está alarmando aqui o Brasil, irmãos. Os irmãos já devem ter ouvido por aí que o Brasil, se não é o primeiro, é um dos primeiros países a sofrer, então, com depressão, com ansiedade, com essas síndromes, e tem ali o seu lugar também nas taxas de suicídio. Então, nesse mesmo período de 2000 até 2019, a taxa de suicídios aqui no Brasil aumentou. Exatamente os 35%
regrediu no mundo, aumentou no Brasil. E esse é um dado alarmante. E eu estou falando de uma época que já abrange até a campanha do Setembro Amarelo. Né? Eu não quero simplificar aqui as causas dessa realidade, irmãos, porque é uma situação multifatorial, né? Envolve muitas coisas. Tem aumento do consumo de álcool e de drogas, enfim, tem diagnóstico de algumas doenças, tem o ambiente tóxico das redes sociais, né, que as pessoas estão ali vivenciando todo dia. O mundo em si tem se inflamado aí com algumas questões que vêm ocasionando conflitos que deixa muitas pessoas entristecidas também. Então, toda essa gama de situações, fora as dificuldades aí, dificuldades de todas as áreas, enfim, vem entristecendo o ser humano. Tudo isso deixa muito claro que o cenário de morte nos cerca. E no enfrentamento dessa dificuldade, no enfrentamento dessa realidade que geram a morte, o sentimento de morte pode também alcançar as pessoas, pode alcançar o nosso coração. Então aqui na nossa reflexão, irmãos, eu não quero abordar o fato da morte ser real. Eu acho que todos aqui compreendem bem essa situação. Mas eu quero aqui meditar sobre a maneira como nós temos reagido a todas as instabilidades que causam esses sentimentos de morte, que causam esses sentimentos tristes nas pessoas. Eu quero meditar sobre como nós reagimos a essas instabilidades. Esse cenário todo acabou revelando alguns temores, acabou revelando algumas das nossas fraquezas, inclusive alguns dos pecados, né, que não estávamos habituados ali a enxergar. Então eu quero analisar com você a nossa fragilidade, a nossa resposta às instabilidades que levam o nosso coração muitas vezes a fraquejar, querendo pedir para si a própria morte. E o Salmo 73 é importante nesse contexto aqui, porque ele revela nossos pecados, ele revela as nossas fraquezas que estão ali dentro de nós. Então, vamos lá comigo e deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos recorrer aqui a alguns versículos então do Salmo, para a gente destrinchar aqui a palavra. Primeiro de tudo, irmãos, a gente precisa destacar aqui a importância da gente ter a consciência da nossa leitura de vida e como ela é reveladora. Presta atenção nisso. Parte das nossas perturbações, elas ocorrem porque nós esquecemos, nós perdemos de vista qual é o nosso destino final. Isto é um fato. Parte das nossas perturbações se levantam porque nós esquecemos, nós perdemos de vista qual é o nosso destino final. Então olha só, não tem muito a ver com o outro, tem a ver com você, tem a ver comigo. A forma como eu enxergo a vida, a forma como eu enxergo o futuro. Independentemente até da qualidade da teologia que está sendo pregada por aí. As pessoas vivem a vida cristã sem o senso de chegada em algum lugar. Você percebe que isso é prejudicial, porque isso prejudica inclusive no levante de lideranças da igreja. Não tem o senso de chegada, não tem ali um ponto de chegada. E muitas vezes as pessoas vão ficando ali no superficial. E é por isso que a gente muitas vezes tem dificuldade para enfrentar alguns dos nossos problemas, porque a gente não vê ali o ponto de chegada, nós não pensamos aonde nós vamos chegar em meio a tudo isso. Nós sempre buscamos a solução e o descanso no tempo presente. E isso para nós é um problema. Porque a gente nunca fala da ressurreição no último dia, quando nós vamos aconselhar uma pessoa. Esquecemos dessa parte, né? Não estamos acostumados a considerar o fim de todas as coisas conforme é descrito na palavra de Deus. O porvir do nosso descanso celestial. Não, nós queremos o descanso presente. Nós muitas vezes não conseguimos encorajar as pessoas nos termos do apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15, em que ele fala que se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quando a gente vai aconselhar alguém, a gente sempre quer dar um alívio ali instantâneo, um alívio para o momento. Mas o Salmo 73, ele mostra a falência de oferecer
consolo apenas com base nesse alívio presente. O cristão tem que considerar o seu futuro também, para consolar o seu coração. Sabe aquela frase que as pessoas falam por aí? Isso já virou até clichê, né? Fica tranquilo porque Deus está no controle. Isso não é mentira. Óbvio que não. Mas muitas vezes essa frase é dita de uma forma tão simplista, sabe? Que parece que as pessoas não consideram a dificuldade de enfrentar ali os problemas na vida, não percebem a complexidade das lutas contra os problemas dessa vida. Apesar dessa frase ser verdadeira, porque nada sai do controle de Deus, ela não revela ali os enganos sutis que a gente pode cair quando nós estamos numa situação de angústia, quando a gente está num momento de fraqueza, e ela não aponta ali uma solução bíblica para a gente enfrentar os momentos de angústia. Dizer que Deus está no controle, apesar de ser uma realidade, não diz nada sobre como você precisa viver a sua vida nos momentos de angústia. Deus está no controle. E justamente porque Ele está no controle que nós não deveríamos temer. Justamente porque Ele está no controle que nós deveríamos nos aprofundar em conhecer a Deus, para não sentir medo das coisas dessa vida. O Salmo 73, ele vai iniciar o terceiro livro dos Salmos. Tem mais, você sabia disso, né? Se você está aí com a Bíblia, a Nova Almeida atualizada, já a versão aqui da IPI do Brasil, você vai ver lá que acima do título do Salmo 73 tem lá, livro 3. O Salmo tem alguns livros. E essa seção aqui do livro terceiro trata de muitos episódios negativos. Episódios tristes. Nós temos salmos de lamento aqui. Nós temos salmos que remetem ali a momentos de crise. Sabe qual que é a mensagem predominante desse livro aqui dos Salmos, nessa parte aqui? É que o povo de Deus está sendo vencido pelos seus inimigos. Só que fica uma palavra. O povo não está sendo abandonado por Deus. O povo está sendo vencido pelos inimigos. Isso tem uma causa. Isso tem um motivo. Mas esse povo não está sendo abandonado por Deus. A mensagem desses salmos aqui é para eles acordarem para o fato de não viverem longe de Deus, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que se levantam. Então, onde está o foco do povo de Deus? O nosso foco vai revelar a forma como a gente encara o mundo, irmãos. Nós somos pessoas que com frequência oferecem o consolo presente. A gente define a vida abundante, sabe? A vida cheia de bens, enfim, como algo que é a experiência satisfatória desse mundo, que tudo vai bem no presente. E significa que está bem, só está bem dessa forma. O problema está, sabe, nesse controle, nesse desejo exercido, que nós exercemos aqui, que a gente espera que tudo vá bem nos nossos termos, do nosso jeito, e a gente se frustra quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria. A gente se frustra quando as coisas não são do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente alimentou uma expectativa, inclusive com Deus. Esses desejos todos aqui, eles revelam o quanto essa expectativa controla o nosso coração. E a gente vai esquecendo da realidade eterna, que é real. A gente vai esquecendo da eternidade, porque a gente se prende demais às coisas terrenas. A gente esquece que essa vida é passageira. Asaf, que foi o autor desse salmo, ele colocou ali, não sei se do próprio coração dele, isso aqui a gente não vai saber, ou se a música foi encomendada, né? Ele colocou ali um eu lírico, isso aqui é poesia, né, irmãos? Então ele colocou um eu lírico ali, que estava sofrendo e que perdeu de vista o senso de eternidade. Olha o que ele diz do verso 3º ao verso 5º. Aí, deixa a Bíblia aberta aí para você acompanhar. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte, é sadio, quer dizer, eles não ficam doentes. Olha o verso 5º. Não partilham das canseiras mortais, nem são afligidos como os outros. Olha o verso 12.
Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Olha lá, é bom viver como ímpio, né? Misericórdia, né, irmãos? Eu dei uma parada aqui, se alguém fizer um corte nesse vídeo e propagar por aí, acabou minha reputação. Vão falar que eu estou dizendo que é bom viver como ímpio. Mas olha só, eles se preocupavam, então aqui o salmista, enfim, ou eu lírico aqui dessa poesia, se preocupava com as realidades visíveis, só com as realidades presentes, e por isso ele acabou tirando conclusões baseadas no que ele via naquele mundo. E nós também fazemos isso, irmãos, nós temos certas expectativas que, embora nem sempre conscientes, nos fazem esperar as coisas dadas como certas ali. O coração, a gente nutre o nosso coração com essas expectativas que vão nos frustrar, porque a nossa visão de mundo muitas vezes é marcada por uma utopia, por algo que não é alcançável. Nem sempre as nossas angústias, irmãos, nem sempre as nossas angústias são fato, sabia? Fato é a forma como nós encaramos os nossos problemas. Nem sempre as nossas angústias são realmente coisas tão grandes, mas a forma como nós encaramos essas angústias, aí a gente pode dar uma carga muito maior do que elas são. É preciso atentar para o fato de que o nosso foco norteia a nossa visão e as nossas expectativas também. Eu quero dizer aqui, irmãos, que quando a gente lida com a pessoa que sofre, com a pessoa que está triste, com a pessoa que está derrubada, a gente não pode ser insensível, porque as dores, elas são resultados de causas reais. Só que eu estou dizendo aqui de situações em que o problema não é problema externo, não são coisas que estão lá fora. É a forma que nós encaramos a nossa vida, a forma que nós encaramos os nossos problemas e a forma como muitas vezes nós aumentamos esse problema. Muitas vezes a gente gosta de um drama. Samuel está fazendo beicinho para a Marina. Olha lá. Muitas vezes, mas é isso mesmo. Muitas vezes a gente gosta de um drama. A gente quer que as pessoas se compadeçam, que as pessoas sintam pena. A gente quer se alimentar desse drama. Eu já falei disso uma outra vez aqui nesse púlpito. Mas a gente precisa voltar aqui a nossa análise para o aspecto interno, para dentro de nós, os pensamentos, as motivações, os desejos que devem ser descobertos. Eu quero tratar aqui com você sobre como a gente vai saber se o nosso foco de enxergar a vida, a nossa expectativa, enfim, como que isso está errado. Você quer saber o sintoma de que o nosso foco da nossa vida pode estar errado? Primeira coisa, a inveja. Olha lá o versículo 3 de novo, vamos lá, acompanhar aí alguns versículos. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Um pecado difícil de reconhecer. As pessoas não reconhecem, só que a gente precisa da graça de Deus para admitir que muitas vezes a gente sente inveja. A gente sente inveja nem sempre daquele que é tão diferente de nós, mas nós sentimos inveja daquele que é semelhante a nós, só que está numa situação um pouco melhor, ou recebeu algo melhor. Nós achamos o sucesso de algumas pessoas algo muito injusto. Eu quero que você perceba uma coisa, Asaf não está questionando o sucesso de Davi, por exemplo. Não está invejando o sucesso de Davi, mas Asaf está invejando o sucesso dos maus. Sabe, dos injustos. A inveja trabalha mediante um senso de injustiça. Então, você sente inveja dos seus irmãos? Você sente inveja da situação deles? Do trabalho deles? Da família deles? Pois saiba que a inveja é um sentimento indicador de que você pode estar desvalorizando a tua vida. E se a gente desvaloriza a vida, a gente vai caminhando para a morte. A inveja é um indicador de que você desvaloriza o que o Senhor colocou nas suas mãos. A inveja é um indicador de que você desvaloriza a vida que o Senhor concedeu a você.
E está aí o problema. Porque a vida é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Um segundo sintoma de que o nosso foco está errado ali para a gente enxergar aí nas confusões, nos problemas da vida, é a confusão. Olha o versículo 16 aí do Salmo 73. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Refletir no quê? Refletir por que os maus prosperam e por que eu não prospero, por que eu não avanço, por que eu não dou certo, por que as coisas não funcionam na minha vida. Ele não consegue entender o que Deus está fazendo. A confusão geralmente é um sinônimo de que o nosso coração não tem descanso. A confusão mostra coisas difíceis de engolir. A confusão vai mostrar ali o nosso desespero muitas vezes, né, de questionar por que nós estamos sofrendo, como conciliar o sofrimento com a ideia de que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Deus quer sempre o nosso bem. Como que eu vou conciliar isso? E aí eu vou ficar nessa confusão. Terceiro sintoma, desânimo. Olha o versículo 13 e o versículo 14 aí, ó. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Desânimo também é outra coisa que não é muito fácil de admitir. E o desânimo torna a gente pessoas indiferentes, apáticas, pessoas que não reagem a nada. Olha que coisa, as alegrias não te alegram, as tristezas se tornam uma constante e talvez nem leve você às lágrimas. E com isso talvez você nem perceba, mas a vida devocional esfria, a frequência nos cultos também vai evaporando. Você não tem mais o prazer de estar com os irmãos, nem de ajudar os irmãos, nem de acompanhar os irmãos. Você não vê sentido em orar, você não vê sentido em estudar a palavra, você não vê sentido nem em louvar a Deus com os cânticos, por exemplo. É mais um sintoma de que o nosso foco da nossa vida está errado. E por fim, a amargura. Olha o versículo 21 aí. Quando o meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu. A amargura também não é muito fácil de admitir, porque há amarguras que são públicas, elas são expressas ali com toda a murmuração, com toda a reclamação, mas há algumas amarguras que são veladas, né? Há algumas amarguras que a gente não expõe. É como se ninguém desconfiasse aqui da amargura desse eu lírico aqui do salmista. Por vezes ele tem até receio de contar o que ele sente. Ele diz isso, né, no versículo 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Esses são os sintomas, irmãos, que o nosso foco de vida, a nossa forma de encarar a vida está errado. A gente acaba fazendo juízo soberbo em relação aos outros. E aqui, olha como Asaf vai tratando essas outras pessoas. Essas outras pessoas não têm nada a ver com Deus, elas estão fora da situação, viu? Né? Parece que Asaf está cobrando uma coisa que eles não podem entregar. Perceba isso. Mas olha o verso 6. A soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Né? Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, o coração deles brotam fantasias, ou seja, eles são também invejosos, eles são insatisfeitos, eles são escarnecedores, olha, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra, ou seja, eles são irreverentes, eles promovem discípulos ali que vão seguir eles. Então Asaf está inconformado com essa situação, olhando os de fora. Asaf olha ali os de fora, olha toda a situação, isso entristece e ele fica inconformado e ele começa a lançar o seu juízo também. O que talvez Asaf não esteja percebendo aqui é que essa leitura alimenta um coração que se julga superior aos outros.
Porque ele está fazendo tudo isso enquanto ele está invejando os outros. Quando ele deveria se preocupar com o seu coração. Ele chega ao ponto de dizer que a sua espiritualidade foi uma perda de tempo. Irmãos, presta atenção nisso, né? Porque a gente acabou de falar aqui o desânimo em relação às coisas dessa vida, o desânimo em relação às desilusões que nós temos com as pessoas, o desânimo que a gente tem então com situações de trabalho, o desânimo que a gente tem em relação aos nossos relacionamentos, enfim, tudo isso pode gerar ali esse sintoma, esse sofrimento, ao ponto da gente falar assim, olha, não está adiantando nada orar, não está adiantando nada buscar, não está adiantando nada ir para a igreja, não está adiantando nada buscar a Deus, não adianta nada fazer essas coisas, porque eu só sofro e não recebo nada de bom. Assim como Asaf, ele estava julgando a sua espiritualidade como uma perda de tempo. Isso está revelando a crença dele naquele momento. Parece que ele está chegando na conclusão de que Deus não é bom. Deus não é bom. E essa conclusão ali está enraizada nos desejos dele. Ele deseja as coisas desse mundo. Isso é idolatria. E a idolatria está determinando a conclusão aqui sobre a vida. Meus irmãos, por vezes, e aqui quem já fez aconselhamento, né, quem já caminhou junto às pessoas e caminha junto às pessoas, né, de vez em quando bate aquele cansaço com todos aqueles que não conseguem enxergar o final glorioso com Cristo Jesus. E presta atenção, não me entendam mal, eu não estou falando que se você é pessimista eu não vou mais falar com você, tá? Pode marcar, atendimento pastoral está disponível, é só marcar horário que a gente vem, a gente conversa, né? Não estou dizendo que eu não vou mais falar com você, nem vou te atender, nem vou te acompanhar, tá? Só que os irmãos exerçam um pouco dessa empatia também. Parece que, né, a palavra de Deus ela nos lembra sempre qual é o nosso destino final, qual é a vitória do Senhor Jesus. E a gente lembra para trazer essa esperança ao coração dos irmãos, mas isso não é suficiente. E isso é o que cansa. Isso não é o suficiente. Não interessa para agora, eu quero a solução para agora. Esperança futura não me importa, né? Isso não me interessa porque o que eu quero é a solução do aqui e agora. O imediatismo vai reinando. A solução não pode ser o futuro, tem que ser no instante que eu quero, para a situação que eu quero e do jeito que eu quero. Né? Algumas pessoas acham, presta atenção nisso, algumas pessoas acham que vão salvar o seu casamento com um programa da igreja. Está errado. Tem que sentar e conversar os dois e orar os dois e buscar os dois. Tem gente que acha que a salvação da sua vida depende de um relacionamento. Sabe, eu preciso buscar um relacionamento com alguém, ou de um determinado cargo que eu preciso alcançar na empresa, ou de uma experiência de vida que eu tenho que passar. Minha salvação, minha felicidade depende dessas coisas. Outras pessoas vão acreditar que a salvação da sua vida financeira é uma pregação sobre finanças. E pronto, isso já vai resolver os problemas. Não vai. Algumas pessoas são tão imediatistas que elas acham que elas vão se livrar da tristeza se as palavras da pregação forem sempre alegres, sempre um carinho, sempre um bálsamo. Sabe por quê? Porque aí eu vou me sentir bem, aí eu vou ter aquela sensação boa, que é a sensação que o ímpio tem com as suas riquezas. É a sensação que o ímpio tem com as suas regalias. A minha vida vai ser boa, igual a vida do injusto, ou melhor, né, do que a vida dele. Não percebe que toda a tristeza e a forma como a gente vê a vida vai levando a gente a pensar nessas coisas, a ponto da gente invejar a vida dos injustos, né? Você quer uma vida boa igual a dos injustos? Vida boa, entre aspas. O foco está errado. Mas então como é que Deus muda o nosso foco para a gente não se abater tanto com as coisas desse mundo? Irmãos, olha, diferente do que as pessoas pensam, a realidade do porvir, a realidade da esperança é muito mais prática para os nossos problemas aqui do que a gente pensa. Asaf tem um momento de descoberta, olha o versículo 17 aí,
Ele vai pensando todas aquelas coisas ruins, até que ele chega no versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri o fim deles. O tom do salmo muda. O tom do salmo para de ser essa lamentação toda, esse chororô todo por causa dos ímpios. E ele agora percebe, quando ele entra na presença de Deus, ele percebe nesse momento de descoberta, que Deus vai fazer uma coisa com aqueles que são injustos. Que o fim dos injustos vai gerar ali uma reviravolta no seu pensamento. Ele vai perceber o que ele não percebia antes, porque ele estava tomado pelo desânimo, pela inveja, pela amargura, sabe? Ele estava tomado por aqueles focos errados na vida, mas ele vai perceber, olha aí o verso 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Olha a instabilidade, você está almejando a vida dos ímpios, eles são instáveis, a vida deles é instável, é escorregadia. Olha o versículo 20, como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem dele. Você já sonhou? Certeza que você estava sonhando. E aí você acordou e não lembra de mais nada, imediatamente, você não lembra de mais nada do seu sonho? Já aconteceu. Comigo acontece direto. Eu sei que eu estou sonhando, eu acordo e não consigo lembrar um A do sonho. E ele está falando que a vida do ímpio, do injusto é assim. Quando Deus desperta, essa imagem é ignorada. Como que a gente vai almejar uma coisa como a deles, se a vida deles não é perene, se a vida deles não é eterna, se a vida deles não é para o sempre? Asaf percebe aqui, o salmista percebe que tudo o que ele queria era passageiro. Então ele finalmente entendeu. Ele vai entender que a piedade é compreensão da verdade. A piedade e a verdade andam juntas, elas não se separam. O pensamento do salmista muda quando a mensagem ficou clara, lembrando o que ele não lembrava antes. Ele está sofrendo sim, né? Ele está sofrendo porque se ele vê a prosperidade dos ricos, talvez a situação financeira dele não esteja muito boa. Ele vê ali os relacionamentos dos ímpios, talvez o seu não esteja muito bom. Ele está sofrendo sim, ele está sofrendo com as coisas do reino, mas aí ele começa a perceber o que ele tem que os ímpios não têm. Olha o verso 23, no entanto estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão direita. Deus não segura a mão direita dos ímpios, mas segura a mão direita dos justos. Deus segura a mão direita dos seus filhos. Ele tem segurança com Deus. Olha o verso 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Por quê? Porque me guiou com o conselho de Deus. O conselho de Deus é infalível. O ímpio não tem o conselho de Deus. Os filhos de Deus têm o seu conselho. Olha o verso 25, quem tenho eu no céu além de ti, e quem poderia eu querer na terra além de ti? Toda a alegria está em Deus. Olha o verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Toda a riqueza que ele precisa está em Deus. Eu quero que você perceba que Deus não mudou a situação do salmista. Deus não mudou a situação do salmista. Aquelas coisas com o ímpio continuam acontecendo. Deus não mudou a situação. Deus não colocou ele sobre um monte de riqueza. Deus não mudou ali a situação dele. O que mudou foi o foco. O que mudou foi a forma como ele estava enxergando a vida. Deus não deu o que ele queria, porque o que ele queria era fruto ali da idolatria, das coisas passageiras. Deus mudou o foco da vida dele. O amor de Deus deu satisfação para o salmista. E ele fez de Deus a sua prosperidade. E o salmo que começou ali com esse lamento todo, com essa reclamação toda, ele vai terminar, olha o verso 27, os que se afastam de ti, certamente perecerão, tu os destróis, todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras.
ele termina esse salmo de forma diferente. Esse salmo, irmãos, ele avisa que se a gente negligencia o eterno peso da glória de Deus, nós podemos nos perder. E aí, se a gente se perde, a gente vai ficar naqueles sentimentos de morte, a gente vai ficar naqueles sentimentos lá do começo. Então, tem algumas coisas para a gente fazer na nossa vida a partir dessa palavra. Primeira coisa, a gente precisa aprender a perseverar entre o já e o ainda não. A gente precisa aprender a perseverar, irmãos. As realidades eternas, elas não são uma coisa que vão acontecer ainda. Nós já temos os vislumbres dela aqui. Parte dessa realidade já começou. O fato de nós termos a eternidade em Cristo Jesus deveria ser, então, tremendamente encorajador para a gente viver a nossa vida. O reino não foi consumado ainda, mas ele já é real. Cristo já tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Escuta aqui, na sua declaração de fé, na sua, pessoal, Jesus é ou não é o soberano da terra? Ele é ou não é o rei de todo o universo? Senhor de vivos e de mortos, o rei que está entronizado no céu. Irmãos, Jesus reina. Se nós entendemos que a nossa vida é pertencente a Ele, certamente nada foge do seu controle, e nós podemos confiar na sua palavra. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de todos aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aprenda a perseverar e busque em Deus, perseverar nessa vida. Sofrimento e caráter, segunda coisa para a gente praticar, para a gente lembrar, sofrimento e caráter não são proporcionais. O mundo não recompensa de acordo com o caráter, e nem as tribulações que nós sofremos são maiores ou menores de acordo com a nossa piedade. Coisas ruins acontecem com gente boa. E no mundo nós temos aflições, irmãos. Nós precisamos ser maduros para poder entender isso e compreender isso. Ser crente não implica em vida tranquila. Isso é tão óbvio, está nas palavras do próprio Senhor Jesus, mas a gente precisa lembrar constantemente. O nosso coração não aceita sofrimento, a não ser que nós tenhamos a noção do que vem pela frente. E nós temos a noção do que vem pela frente. Nós temos a esperança em Deus. A justiça divina vai ser feita. E a justiça divina, ela vai recompensar o justo. O injusto vai ser chamado, quem se lembra? O injusto vai ser chamado de louco e vai perder a sua alma. Terceira coisa, prática. Nosso sofrimento no mundo também é sombra do sofrimento de Cristo. E em certa medida nos habilita a sermos consoladores. Porque em nossos sofrimentos nós também somos consolados pelo Pai de toda consolação. E se você sofre, você está habilitado a consolar quem sofre. Se você precisa de consolação hoje, você pode recorrer a Deus. Se você precisa de consolação hoje, você pode recorrer à presença de Deus. E você vai ter a presença de Deus através da sua palavra, através da oração, através aqui, da comunhão com os irmãos. Procura os irmãos, abraça a tua família, família da fé. Se você procura consolação, você vai encontrar, porque Deus é Deus de toda consolação. Ele muda o foco da nossa vida em diversas situações. Olha, quem estava aqui na escola dominical hoje de manhã, nós falamos sobre a igreja de Esmirna. E ali num dos versículos, lá em Apocalipse no capítulo 2, Jesus revelando ali a João para falar para a igreja: olha, vocês não devem se entristecer com as tribulações que vocês vão passar. Vocês não devem perecer, vocês não devem andar para trás. Estou parafraseando. Mas vocês não devem recuar, vocês não devem desistir da caminhada por causa das tribulações que vocês vão passar. Jesus não prometeu tirar a igreja de Esmirna da tribulação.
mas Ele prometeu que daria força para a resiliência, para a resistência. É Jesus mudando o foco da nossa vida, para que a gente não alimente aqueles pensamentos que podem nos levar à perdição. Irmãos e irmãs, eu encerro dizendo que nós podemos lidar muito melhor com as tristezas da nossa vida, se o nosso coração estiver firme na eternidade com o Senhor. Não se esqueça do final glorioso com o Senhor. Se você está com algum problema, se você está com alguma dificuldade hoje, procure alguém, converse, exponha, vamos orar juntos, vamos buscar juntos uma solução, vamos perseverar juntos nessa solução, vamos tomar algumas atitudes práticas para mudar a situação, mas o que a gente precisa principalmente é mudar o foco da nossa vida, e ter esse foco na eternidade, porque o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e a nossa tristeza, e Ele levou sobre si a morte e nos ofereceu vida e vida em abundância. Se alegre para lidar melhor com as tristezas desse mundo e experimente o doce consolo do Deus de toda consolação. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.